A dica de hoje é: qual é a importância de um software de gestão para o varejo? Isso me faz lembrar quando eu tinha 8 anos, eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma loja de produtos para dentistas e também tinha um laboratório de prótese, né? E tudo era controlado na mão, isso na década de 70. Isso era controlado na mão, escriturado, livros, etc e tal. Era comum o dentista chegar na loja, deixar o carro ligado porque o paciente dele estava sentado na cadeira e ele faltou um produto, ele pegava e saía correndo. Então, no final do dia, a hora que ia fechar a loja, tinha que sair emitindo notas e mais notas manualmente para poder representar as vendas que não foram emitidas notas na hora, não é? Isso sem falar no controle de estoque, eram muitos produtos e tudo controlado na mão. Então, hoje eu diria para vocês que é impossível um varejo, principalmente um varejo maior, ele trabalhar, viver sem um software de gestão, né? Então, o software de gestão permite que você faça o cadastro uma única vez. Então, quando você cadastra um cliente, de todas as coisas que você vai fazer, você tem esse cadastro já pronto para emissão de nota, para o pedido, para uma correspondência. Me lembro que toda vez que tinha que enviar algum produto ou uma prótese para o dentista, tinha que escrever tudo de novo, o endereço para postar no correio. Então essa é a grande importância, você centralizar todas as informações, não ter repetição de informação, ter um controle perfeito do estoque para que não haja quebra em produtos, ou seja, o cliente chega para comprar o produto, não tem porque alguém esqueceu de pedir. Então, a partir disso se faz já pedido automático de reposição de estoque, já faz desde o pedido até a emissão da nota fiscal automatizada. Isso reduz bastante erro, não é? Porque se há uma digitação errada, porque foi digitado mais de uma vez a mesma informação, isso vai dar algum problema fiscal, vai ter um problema de produto, tá? Então, hoje é absolutamente fundamental ter um software de gestão. Quando o comércio é bem pequeno, ele começa usando, por exemplo, uma planilha Excel ou uma série de planilhas Excel e depois ele tem que evoluir isso para ter todas essas informações integradas em um sistema de gestão, tá bom? E aí começam a aparecer outras questões, que é uma questão de backup, uma questão de onde vão estar as informações. Às vezes você tem uma equipe na rua, então você não pode deixar essas informações armazenadas na sua própria loja, você precisa deixar essas informações armazenadas na nuvem para que um representante externo consiga acessar seu estoque. Então tudo isso agiliza tudo e você passa a ter a empresa na palma da sua mão. Eu sou empresário, não é? E como todo mundo tem direito a descanso, mas a gente está descansando e ainda assim, às vezes é importante, de onde a gente estiver, dar um auxílio à equipe toda da empresa. Então, quando eu tenho um software de gestão e esse software de gestão está armazenando tudo na nuvem, eu consigo, de qualquer lugar que eu estiver, eu consigo acessar as informações e dar auxílio e apoio à minha equipe, tá? Outra coisa muito importante em todo software de gestão é podermos gerar relatórios do desempenho da empresa, né? Então, tudo que a gente faz é passado para dentro desse software e nós temos, então, a possibilidade de extrair relatórios de desempenho daí. Lembrando que isso é tão fundamental porque o que a gente não tem números, a gente não consegue medir. E se a gente não consegue medir, nós não sabemos para onde nós estamos indo, se o rumo está correto da empresa ou não, tá bom? Então, nesse aspecto também é fundamental que nós tenhamos um software de gestão. Hoje existem softwares de gestões prontos, é possível você contratar um software de gestão personalizado, enfim. Mas é importante termos um software de gestão.
A dica de hoje é: qual é a diferença entre um software de prateleira e um programa personalizado? Muito bem, hoje nós temos uma infinidade de software de gestão disponível para automatizar a nossa loja, ok? E aí, na hora de escolher, temos sempre a dúvida: eu vou pegar um software que está pronto e adaptar a minha empresa para trabalhar de acordo com as rotinas desse software, ou eu vou pegar uma empresa que vai criar um software do zero para mim? Então, toda vez que nós temos uma empresa que nós contratamos para ela moldar um software de gestão para atender a minha empresa, nós conseguimos ter um impacto menor no funcionamento da empresa, porque nós continuamos trabalhando do mesmo jeito e o software está atendendo às nossas rotinas de funcionamento, ok? Isso, a princípio, é uma coisa boa, porque não existe nenhum impacto no funcionamento da empresa durante a implantação desse software de gestão. Mas, por outro lado, é um processo lento, é um processo caro, porque tudo é feito especificamente para mim, não é? E eventualmente demora um certo tempo de maturação dessa tecnologia para que ela esteja perfeita. Eu costumo dizer o seguinte: é como você ir na Hugo Boss ou na Vila Romana ou numa Ricardo Almeida e comprar um terno que está pronto. Você vai lá, experimenta alguns e aquele que fica melhor em você, você compra. E você ir no alfaiate, não é? Escolher o tecido, ele faz a modelagem, a hora que você veste parece uma armadura, ele está certinho em você. Mas esse processo é demorado e caro, não é? Então essa é a diferença que a gente tem que entender. Uma coisa que eu costumo dizer para amigos que estão buscando software de gestão, e que é importante, é o seguinte: às vezes as empresas menores, principalmente empresas familiares, elas vêm trabalhando ao longo do tempo, isso às vezes são décadas, trabalhando de uma forma com certos procedimentos já ajustados internamente. E não necessariamente esse processo é o melhor. Então, se eu contratar uma empresa para desenvolver um sistema personalizado para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou estar dizendo que o sistema vai ser feito do mesmo modo que eu trabalho. Se, por outro lado, eu pego um software que está na prateleira e começo a ajustar a minha rotina para esse software, principalmente durante a fase de escolha, a pequena empresa tem uma vantagem que ela vai vislumbrar outras maneiras de trabalhar, de fazer a mesma coisa que faz, não é? Mas de uma forma diferente. Se nós pegarmos um software que é muito utilizado, a gente pega a base de clientes grande, que tenha clientes que são do mesmo ramo nosso, oferece a mesma prestação de serviço ou os mesmos produtos no mesmo segmento, a gente vai conseguir aprender também com esse software a trabalhar de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Porque a gente sai daquela caixinha que a gente está acostumado, fazendo o procedimento sempre do mesmo jeito e acaba descobrindo uma outra maneira, às vezes mais eficiente de trabalhar. Então eu entendo que uma boa pesquisa no sentido de achar um software que te atende e que já está pronto, vai ficar mais barato, a implementação é mais rápida e eu vou conseguir ver outras formas de trabalhar através do software que pode ser um ganho de desempenho para a minha empresa, tá?
Agora, se já é uma empresa consolidada, de administração não familiar, normalmente você usa um software ou personalizado, não é? Ou um software muito grande, no sentido que eu consigo fazer uma customização para implementar exatamente as rotinas da minha empresa nele. Lembrando que isso é caro, isso demanda consultor, demanda tempo, demanda ajuste. É importante que a empresa tenha um time interno que entenda de toda a parte de organização da empresa e também entenda de legislação, de parte fiscal e até um pouco de sistema para poder trabalhar em conjunto com esses consultores, tá? Então, isso é um processo caro e demorado que eu acho que só para empresas maiores é que se justifica. O ideal mesmo é fazermos uma boa pesquisa no que existe de sistemas que atendem o mesmo segmento da minha empresa que vou implementar, fazer uma pesquisa junto aos clientes dessa empresa para ver se estão sendo bem atendidos e ajustar, fazer pequenos ajustes na minha própria rotina e procedimentos da empresa para me adaptar nesse software. Essa é a minha dica de hoje para quem precisa implementar um software de gestão para a empresa dele. A dica de hoje é: o pequeno empreendedor tem condições de automatizar seu empreendimento? Quais são as dicas? Bom, eu entendo que, independentemente do tamanho da empresa, é impossível hoje você trabalhar sem um software de gestão. Mesmo porque até a pequena empresa o objetivo é sempre crescer, não é? Para cumprir o seu papel social, gerar empregos e gerar riqueza para o próprio empreendedor e para a comunidade em torno dele. Então, só que não é possível você crescer sem organização, sem um software de gestão, porque senão você vai se perder na administração dessa empresa e esquece do fundamental, que é exatamente focar no seu negócio. E o pequeno empreendedor tem sim hoje plenas condições de automatizar o empreendimento, né? Às vezes a nossa primeira visão é de contratar uma empresa para desenvolver um sistema que faça exatamente da maneira como a gente está acostumado a gerenciar a empresa e ele funciona igualzinho. Mas essa, para a pequena empresa, não é a melhor solução. A melhor solução é você pegar software pronto, de prateleira, e ajustar o seu método de trabalho ao software, tá ok? Esse processo pode ser fragmentado no seguinte sentido: a empresa é pequena, eu tenho uma área da minha empresa que é a maior dor minha. Então, por exemplo, a maior dor é o controle de estoque. Então, eu posso pegar no início apenas um pequeno software de prateleira para controle de estoque e começar a trabalhar com ele. As outras áreas da empresa vão continuar sendo manual. Sendo certo que, na verdade, num futuro em breve, você tem que automatizar todo o procedimento da sua empresa. E aí, nesse momento, onde você vai escolher um software completo, vale aqui algumas dicas, tá ok? Primeiro dela, a empresa pequena é sempre mais rápido, mais barato e mais eficaz você pegar e escolher um software pronto de prateleira, com pequenas customizações necessárias só para você colocar os seus procedimentos dentro desse software. Segundo, é preciso fazer uma pesquisa não só focado em custo, mas focado no resultado que você espera, de relatórios, de controles, para que você tenha sucesso nessa implementação. Nessa sua busca, você precisa
ver qual é a base de clientes que esse produto de software já tem. Ver se tem clientes na mesma área de atuação sua, ver se tem clientes na sua cidade, no seu estado. Por quê? Porque existem particularidades de região para região, seja de legislação, seja fiscal, que é preciso que ele atenda. Se ele já atende alguém do seu segmento e próximo de você, já é um sinal que provavelmente ele atende essas questões aí, tá certo? Muito importante também entender o contrato que envolve esse software de prateleira, para que você saiba de quais são o suporte que essa empresa presta, tanto na implantação, mas depois, ao longo da vida útil, não é? Porque você não pode parar o seu faturamento porque o software está com algum problema, alguma dificuldade e o suporte não acontece, né? Outro fator muito importante que tem que ser levado em conta nesse processo de seleção é aonde os dados estão armazenados. Porque, principalmente, se você depende de acessar essas informações quando você está fora da sua empresa, seja um representante seu que tem que consultar o estoque, seja um representante que tem que consultar algumas características do produto, não é? Alguma condição de pagamento, e às vezes o próprio sócio da empresa está em outro local e para dar um suporte para alguém de dentro da empresa tem que consultar as informações. Então, é muito importante nessas situações que o software esteja com a sua base de dados armazenado na nuvem. E aí é importante também você ver a questão de onde está armazenado, qual a disponibilidade desses servidores e dessas bases de dados que estão na nuvem, a questão do sigilo, não é? Da confiabilidade de que as suas informações não vão vazar, e também a questão de backup, ok? Porque tudo isso vai impactar no seu negócio, tá? Então, assim, busque um software que já existe pronto, pesquise a base de clientes dessa empresa para ver se tem empresas do mesmo segmento seu e que estejam próximo de você. Peça contato dessas empresas, faça uma ligação, veja se eles estão sendo bem atendidos, se o software atende, se atente a onde estão armazenadas as informações, porque você fatalmente vai precisar, estando fora da sua empresa, acessar essas informações. E daí simplesmente, uma vez selecionado, seguir os passos que o próprio fornecedor do software estabelece para a implantação, e com certeza essa implantação não só vai ser rápida, pouco traumatizante para o seu negócio e trará grandes benefícios, principalmente quando se trata de medição, de relatórios, para que você consiga entender o rumo que você está indo no seu negócio, se ele está adequado e o que é que você pode fazer para melhorar e crescer, tá bom? Fica aí a dica de hoje.